Paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um vídeo por este canal Jesus, o Verbo de Deus. E eu venho aqui novamente trazer uma palavra do Senhor Jesus para a sua alma, para o seu coração. Essa palavra se encontra no livro de Jó. Ali no livro de Jó. E eu quero ler com vocês apenas um versículo. E depois eu vou fazer uma breve reflexão, resumindo ou sintetizando todo este livro. Esta passagem está ali no capítulo 42. Apenas os versos 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu tenho certeza absoluta que todos conhecem a história de Jó. Um homem que, diz a Bíblia, Deus deu o seu currículo, dizendo no capítulo 1 que ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desviava no mal. Em todo o Oriente não havia ninguém semelhante a Jó. E Deus dá o currículo dele para Satanás. Diz a Bíblia que ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Jó era um homem rico. Jó era um homem próspero. E eu aprendo aqui que prosperidade não é pecado. Prosperidade é uma bênção e uma bênção de Deus. Mas diz também que ele ia à casa dos filhos, que faziam banquetes, e decorrido o turno, ele chamava os seus filhos e santificava. Outra lição eu aprendo: ele pagava o preço pelos filhos e levava a Deus em oração a vida de cada um dos filhos. Ele os santificava. Então, um dia, diz a Bíblia que Satanás se apresentou diante de Deus e disse: ele é fiel assim, temente a ti, porque cobre eles de bens. Tira-lhes os bens e verás se não blasfema na tua face. Então, Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens de Jó, tocasse nos filhos de Jó e tocasse na saúde de Jó. Todavia, Deus colocou um limite e disse: porém, não toca-lhe a vida. E sabe que lição eu aprendo aqui? Satanás só pode fazer algo na minha e na sua vida se Deus permitir. Nas palavras de Martim Lutero, ele é um cachorrinho na coleira de Deus. Então, de repente, num dia, ele pede todos os seus filhos. Todos os filhos de Jó morreram no mesmo dia. Ora, se já é uma dor para um pai sepultar um filho, imagine ele que sepultou todos os 10 filhos e ainda no mesmo dia. A não ser isso, ele perdeu todos os seus bens, todos os seus camelos, suas juntas de bois, suas cabras. Ele perdeu tudo. Mais ainda, diz a Bíblia que ele foi tomado de uma terrível lepra, a ponto de se assentar-se nas cinzas e com um caco de telha se raspar. Tamanha era a dor e o incômodo que essa lepra lhe causara. Jó levanta a Deus 16 perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu não morri ao nascer? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que os seios da minha mãe não secaram? Por que eu não morri? Por que o Senhor não me mata de uma vez?
Sabe o que ele encontra de Deus? Um total e completo silêncio. Deus não lhe responde absolutamente nada. Jó levanta a Deus 34 queixas. E sabe o que Deus lhe responde? Absolutamente nada. Esse homem é um cadáver vivo. Esse homem é um morto-vivo. Esse homem é um morto ambulante. As pessoas passam e cospem nele, praguejam nele, e a ponto dos próprios amigos dizerem: você está desse jeito porque você pecou. A ponto de sua própria esposa dizer para ele: amaldiçoa esse Deus e morre de uma vez. E ele em nenhum momento lhe pecou. E eu aprendo com isso que não é errado você se questionar para Deus, fazer perguntas para Deus. Você perguntar para Deus o porquê que você está sofrendo ou passando por essas angústias, essa dor. Jó sentiu isso. E eu aprendo aqui é que, embora você seja crente, embora você seja fiel a Deus, embora você seja temente ao Senhor, você não está livre das adversidades. A pessoa que sofre um acidente, uma pessoa que fica desempregado, é uma pessoa que aí enterra ou sepulta seus próprios entes queridos, é uma pessoa que é acometida de uma doença talvez até incurável. O crente, ele, enquanto viver nesse mundo, está suscetível também a toda espécie de intempérie, de adversidades, de problemas. Isso aconteceu com Jó. E, de repente, diz a Bíblia que Deus começa a se revelar para Jó. Deus se revela para Jó e mostra a Jó a sua glória e diz: ô Jó, quando tu estavas quando eu espalhei as estrelas no céu? Ô Jó, onde tu estavas quando eu pus o firmamento nas águas? Ô Jó, quando tu estavas quando eu criei o universo? Então Jó, ele vai se diminuindo, ele vai reconhecendo a sua pequenez, ele vai reconhecendo a sua insignificância, ele vai diminuindo, ele vai se humilhando, ele vai se quebrantando. E aí chega no capítulo 42, pouco antes ele diz: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Não é esta doença, não é o fato de eu ter perdido meus filhos, não é o fato de eu ter perdido meus bens, não é o fato de eu ter perdido o apoio dos meus amigos, não é o fato de eu ter perdido o apoio da minha mulher. De uma coisa eu sei, é que embora tudo isso esteja acontecendo, o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. E Deus agora se revela para Jó, Deus agora mostra sua glória para Jó, Deus agora mostra quão grande ele é, quão maravilhoso ele é, quão magnífico ele é. E no capítulo 42, Jó diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O plano de Deus não pode ser frustrado na minha e na sua vida. Independente de nós passarmos por todo esse vale, por todo esse deserto, o importante é que tudo está no controle, nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele sabe o que faz, ele sabe o que é melhor para nós. Nas palavras do apóstolo Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui Deus permitiu que tudo isso acontecesse com Jó, para levar Jó para mais perto dele, para conhecer mais a ele, para desfrutar dele, para se deleitar nele e para conhecê-lo intimamente mais. Então, ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, e por isso eu me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Sabe o que Jó está dizendo? Antigamente eu conhecia só de ouvir, agora meus olhos te veem. Antigamente eu te conhecia só por palavras, agora eu te conheço intimamente. Antigamente era só teoria, agora é experiência. Deus nos leva, queridos irmãos, do campo da teoria para o campo da prática. Ele nos leva daquilo que nós conhecemos a respeito dele para nós conhecermos intimamente a ele. Que Deus nos ajude a ter essa fidelidade, essa obediência, esse temor a Deus, essa confiança que teve Jó. Que em meio a todas essas tribulações, ter perdido seus filhos, ter perdido seus bens, ter perdido o apoio da sua mulher, o apoio dos seus amigos e ter ficado leproso, ele não pecou. Ele não pecou. E Deus, diz a Bíblia, que retribuiu a Jó 2 vezes mais e lhe acrescentou anos de vida. Ele veio a morrer com 140 anos, viu os seus filhos e o filho dos seus filhos até a 4ª geração e morreu farto de dias. Eu aprendo aqui
que a vitória vem pela obediência. Se você for fiel a Deus, se você temer a Deus, se você guardar o mandamento, a palavra do Deus vivo, você será próspero, você será abençoado. Deus retribuiu a Jó o dobro de tudo o que ele tinha antes. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é infinito, Deus é grandioso, Deus é poderoso, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é transcendente, Deus é magnífico, Deus é soberano, Deus é maior do que tudo que Ele criou e Ele é poderoso para derramar uma bênção sem medidas sobre a sua vida e restaurar a sua vida, e restaurar a sua família, e restaurar o seu vínculo com amigos, e restaurar a sua vida espiritual nesta noite. Que Deus nos ajude a espelharmos o exemplo de Jó, de mesmo em meio ao deserto, ao vale, às problemáticas, às adversidades, em meio às intempéries da vida, permanecer firmes e fiéis a Deus, e não blasfemando, e não murmurando, antes prosseguindo em conhecê-lo e desfrutando do íntimo, da sua presença, da sua intimidade, desfrutando dele. Que Deus nos ajude, que Deus abençoe a todos, que Deus possa, como fez com Jó, se revelar para nós e nos levar a estar mais íntimos, mais profundos, mais próximos a Ele, pertinhos dEle. Que Deus abençoe a todos, queridos. Que Deus ajude, que Deus fortaleça, que Deus anime, que Deus renove, que Deus restaure, que Deus revigore, que Deus revitalize a cada um de nós. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.